Meus irmãos, nós faremos uma pausa na nossa exposição do livro de Atos e hoje eu quero estudar com vocês o texto de Lucas, capítulo 3. Lucas foi um médico e foi um médico grego que escreveu 2 livros da Bíblia. O primeiro foi o Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas. E o segundo, a continuação, para falar a verdade, do Evangelho de Lucas, é justamente o livro de Atos. Lucas foi um médico que, com muita dedicação e, claro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esses textos bíblicos para a nossa edificação. Lucas 3, versículo 1 até o versículo de número 9, diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Pai Santo, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença mais uma vez e pedimos que o Senhor fale com cada um de nós, que o Teu Espírito Santo ilumine as mentes e os corações dos meus irmãos aqui presentes, de todos aqueles que ouvirem esta mensagem, Senhor Deus. Fala com cada um, Pai, dê a Tua instrução, dê o Teu alimento, Senhor Deus. Que todos saiam daqui, Senhor Deus, cheios da Tua palavra, Senhor, dispostos a viver, a obedecer, Pai, a Tua voz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nessa última semana, eu me peguei organizando e vendo algumas fotos e também alguns vídeos pessoais. E é interessante que parece que faz tanto tempo que a gente se aglomerava, que a gente não precisava usar máscara, que a gente tinha uma vida normal. Você olha lá, festas, comemorações, cultos, reuniões, pessoas na rua, vivendo normalmente, como tudo estivesse bem. Parece que faz tempo, né? Parece que faz tanto tempo
Você sair na rua e ver todo mundo sem máscara, você entrar nos lugares e ninguém está usando máscara. Eu me lembro que quando você via alguém na rua de máscara, você até se afastava, essa pessoa deve estar doente, ela deve estar evitando contaminação, né? Ou então, num ambiente cirúrgico, em que lá médicos, enfermeiros e demais profissionais são obrigados a usar máscara. Mas do contrário, não tinha essas coisas. E agora a gente já há um ano vivendo essa situação. E a partir de amanhã, no nosso estado, e especialmente na nossa cidade, na cidade em que nós moramos, as coisas vão ficar ainda mais sombrias. Nós vamos experimentar praticamente o chamado lockdown. Até os supermercados vão fechar, coisa que não havia acontecido aqui ainda. Então isso, meus irmãos, parece fora de controle. Mas na verdade não. Na verdade a gente sabe que Deus tem tudo, eu disse tudo, nas mãos dele. E por que Deus então está permitindo que essa tal pandemia aconteça? Por que Deus então enviou essa pandemia? Sim, eu disse enviou. Você se lembra que Jó, o patriarca Jó, há cerca de 4.000 anos atrás, ele tinha uma vida boa, uma vida tranquila, nada de ruim acontecia com ele. Ele era um homem muito rico, ele era um homem abençoado, ele tinha 10 filhos, ele era muito crente, aliás, o mais crente que existia, palavras do próprio Deus. Não existe nenhum homem tão justo quanto ele. E Deus então autoriza Satanás a tocar nas coisas de Jó. E num único dia Jó perde todos os seus bens e os seus 10 filhos. E num segundo momento, Deus autoriza Satanás a tocar na saúde de Jó. E ele tem tumores terríveis no seu corpo. E você se lembra da história que a esposa de Jó chega para Jó e fala assim: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Olha, Jó, não tem mais jeito. Para de ser um homem crente, para de ser um homem íntegro, para de ter fé, Jó. Amaldiçoa Deus e acaba logo com isso. E Jó, lá no capítulo 2, versículo 10, ele vira para a esposa e fala assim: você está louca, mulher? Fala como qualquer louca. Não temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ou seja, Jó, ele não tinha Bíblia, tá? A Bíblia não havia sido escrita ainda. Aliás, para muitos comentaristas, muitos estudiosos, Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, e não Gênesis. Mas o fato é que Jó, ele entendia muito bem que Deus é o Senhor de todas as coisas. E Deus, ele não apenas envia o bem aos homens, inclusive aos crentes, mas ele também envia o mal. E Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus motivos. E essa situação que a gente está vivendo, meus irmãos, também é mal. É mal vindo da mão de Deus. Deus, meus irmãos, ele não faz o mal. Vamos entender uma coisa aqui. Deus é bom. Deus nunca faz o mal. Mas Deus usa das suas próprias criaturas para que o mal aconteça. Então, vejam, Deus não é vamos dizer assim, o culpado, mas faz parte do plano de Deus essa situação que nós estamos vivendo. E tem um propósito. E os propósitos de Deus sempre são bons, sempre são santos, sempre são perfeitos. Mas eu quero me ater aqui, meus irmãos, a um destes propósitos. E um deles é que Deus está clamando. Deus está chamando a atenção do mundo para si. Não é a primeira vez, meus irmãos, que o mundo tem que lidar com uma praga global, uma pandemia. Não é a primeira vez que nós temos autoridades
corruptas, ímpias, malignas no governo. Não é a primeira vez que a gente tem testemunhado julgamento de juízes e tribunais injustos. Nenhuma dessas coisas é novidade na história humana. Mas o fato é que Deus escreveu a história e Deus ele dirige a história. E Deus ele manda tempos de calamidade e corrupção para que o homem tire os olhos do mundo, tire os olhos das coisas desse mundo e olhe para Deus. Como eu disse, até um ano atrás, as pessoas viviam como se tudo estivesse bem, tudo estivesse normal, mas não estava. Não estava. As coisas não estavam bem antes dessa tal pandemia. Elas não estavam bem. As pessoas não tinham boas vidas diante de Deus. Elas não eram aceitáveis diante de Deus antes dessa tal pandemia. As coisas não estavam bem. O homem precisa entender que Deus não se agradava dele mesmo antes da pandemia. E eu creio que esse seja um dos motivos. Deus está julgando a terra. Deus está derramando a sua ira sobre a terra. Deus está punindo a terra porque a terra se afastou dele. Os homens estão andando longe de Deus. E queridos irmãos, há 2000 anos atrás, a situação não era muito diferente de hoje. Há 2000 anos atrás, meus irmãos, também haviam doenças, também haviam políticos corruptos, autoridades malignas, mas justamente nessa época é que Deus envia o seu Filho ao mundo para salvar o seu povo. E eis que Jesus começasse o seu ministério, Deus ele falou através de um profeta, do precursor do Messias. Ele clamou, Deus chamou a atenção do mundo para si, através da boca de um profeta. E hoje, meus irmãos, Deus ele também está clamando ao mundo. Em meio a esta calamidade, Deus está clamando o mundo. E Ele está fazendo isso hoje através de mim e de vocês, através da igreja. E é sobre esse tema que eu quero meditar com vocês nessa manhã. Deus está clamando. E a primeira lição que a gente aprende é que Deus, Ele clama através dos seus servos. Deus, Ele fala. A sua palavra está escrita. Só que Deus, Ele usa como instrumentos pessoas, os seus filhos, a sua igreja. Deus, Ele usa o seu povo, a sua igreja, os seus filhos, para clamar ao mundo, para chamar a atenção do mundo para Ele, para olharem para Ele. E aqui no capítulo 3 de Lucas, nós vemos o tempo em que isso aconteceu. Versículo 1, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Todos esses nomes que foram citados eram autoridades ímpias, malignas, corruptas. Primeiro, Lucas ele vai falar das autoridades políticas. Ele vai falar a respeito do imperador romano, o supremo líder mundial, Tibério César. Quase todos os imperadores romanos, à exceção de apenas um, chamado Cláudio, mas tirando o imperador Cláudio, todos os demais eram gays.
eram homossexuais. Tibério César, inclusive. Eram homens sanguinários, malignos. Pôncio Pilatos foi governador da Judéia. Você lembra da índole, do caráter de Pilatos? Maligno também, opositor aos judeus. E os reis, que governavam a Palestina, que havia sido dividida. Vai falar aqui de Herodes. Esses homens aqui, Herodes, Filipe, Lisânias, eles eram filhos de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele rei que quis matar Jesus quando ele nasceu. Foi aquele rei que foi visitado pelos magos e depois mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Herodes o Grande foi um homem que matou sua família inteira, porque ele tinha medo de perder o seu trono. Então ele matou seus filhos, matou suas esposas, matou sua sogra, matou todo mundo que ele achava que poderia tirar o seu trono. E o seu filho, Herodes, aqui, tetrarca da Galileia, também era um homem mau. Ele adulterava com a sua própria cunhada. E os demais aqui também. Quando a gente chega no versículo 2, nós vemos 2 sumos sacerdotes, sendo que você se lembra que só havia um. Sumo sacerdote só havia um, que era escolhido ali dentre os sacerdotes, os levitas, para ser o líder espiritual do povo. Mas aqui haviam 2, tamanha a corrupção, inclusive no meio religioso. Isso porque um dos sacerdotes, Anás, Caifás era o seu genro, um era de fato, o outro era de direito. Um tinha só posição, o outro tinha autoridade. Então a corrupção, meus irmãos, estava tomada no meio das autoridades políticas, das autoridades religiosas e também das autoridades judiciárias, porque eram justamente os políticos e os religiosos que exerciam a autoridade de julgamento. Você se lembra, quem que julgou Jesus? Não foi um juiz, mas foi Pilatos. Pilatos que condenou Jesus e soltou Barrabás. Então, todo esse sistema, queridos irmãos, naquela época, há 2000 anos atrás, ele já estava corrompido. Então tudo isso que você está vendo, de políticos roubando bilhões, desviando dinheiro da saúde, e isso não é de hoje. Não falta leito agora, sempre faltou. Não falta hospital agora, sempre faltou. Porque dinheiro da saúde é desviado. Juízes corruptos não desrespeitam as leis agora, mas sempre desrespeitaram. Diante dessa situação, meus irmãos, Deus então levanta um homem. E foi uma época muito importante ou muito pertinente, porque já haviam 400 anos que Deus não falava. O último profeta foi Malaquias. O último que disse, assim diz o Senhor, foi Malaquias. Depois da morte de Malaquias, durante 400 anos, Deus ficou em silêncio. Deus não falou nada. E reinos se levantaram, Primeiro o Império Greco-Macedônio, depois o Império Romano. Muitas coisas aconteceram em Israel, batalhas aconteceram em Israel, o mundo mudou e Deus em silêncio. Até que então, mediante um casal idoso, uma mulher estéril, não era Abraão e Sara, de Abraão e Sara não vamos falar hoje à noite, mas Zacarias e Isabel, Deus então, por meio desse casal, ele faz vir ao mundo João Batista, filho de Zacarias, está aqui no versículo
2. João, o filho de Zacarias, no deserto. Na hora certa, meus irmãos, na hora certa, Deus ele começa a falar ao mundo através de um homem. E esse homem, veja, veio a palavra de Deus a João. João ele começou a pregar não coisas da sua cabeça. João não estava inventando a sua mensagem. João não estava dando a sua opinião. Mas João, ele falava a palavra de Deus. A fonte da mensagem de João era o próprio Deus. E, queridos irmãos, a igreja hoje, ela dá continuidade ao ministério de João Batista. Porque Deus deu a sua palavra a João, e João então começou a anunciar essa palavra. No versículo 3 diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando o batismo de arrependimento. Então ele começou a pregar a palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós que somos muito mais privilegiados do que João Batista, nós que temos toda a revelação de Deus nas nossas mãos, João não tinha. Nós temos. A nossa missão, queridos irmãos, é a mesma missão de João Batista. Deus deu essa missão a homens no passado, aos profetas no Antigo Testamento que diziam assim diz o Senhor, depois aos apóstolos e também a toda a igreja. Mas o que a gente vê nos dias de hoje? Muitos crentes acomodados. Muitos crentes domingueiros, muitos crentes que só vêm à igreja no domingo, e às vezes só em um culto, ou só de manhã ou só à noite. Muitos crentes, queridos irmãos, que vêm ao templo, sentam em seus lugares, cantam sem muito ânimo, ouvem a palavra, mas aquilo não faz diferença nos seus corações, saem pelaquela porta, ou pelas portas dos templos, e suas vidas de segunda a sábado continuam do mesmo jeito. Não dão testemunho, não têm vidas transformadas. E quando chega no domingo seguinte, a história se repete. Vou para a igreja, veste sua roupa bonitinha, se arruma, pega a Bíblia, e alguns nem Bíblia trazem, e vão para a igreja. E continua esse ciclo. Mas, meus irmãos, Deus não nos chamou apenas para ouvirmos. Você não foi chamado apenas para ouvir sermão todo domingo, mas você foi chamado para ouvir sermão todo domingo e pegar aquilo que você ouviu e transmitir, compartilhar com outras pessoas. Seríamos muito egoístas se a gente ouvisse a palavra de Deus, abrisse uma gaveta no nosso coração. Bom, eu ouvi, pus na gaveta, pronto, está lá guardadinho. Não. Você recebe um treinamento. Quando você recebe um treinamento na sua profissão, todo mundo que trabalha aprendeu a sua profissão. Foi ensinado a sua profissão. Até a dona de casa, ela aprende a ser dona de casa. Aprendeu com a mãe, aprendeu com uma irmã, aprendeu com alguém a cozinhar, a limpar, a lavar. A gente não nasce sabendo, a gente aprende as coisas. É o que eu falei ontem à noite aqui. Precisa haver crescimento, aprendizado. E uma vez que você recebeu a palavra de Deus, como João Batista recebeu, a sua missão, a missão da igreja, versículo 3, olha lá, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. A sua missão é percorrer, é andar, é circular. E você faz isso. Você sai da sua casa, você vai para o seu trabalho, você faz compras, você vai na casa de parentes, você vai em médico. Ah, pastor, mas agora a gente tem que ficar em casa. Filho, você tem outros meios, a maioria de nós pelo menos.
Você tem celular, você tem telefone, você tem rede social. Irmãos, a nossa geração é a geração mais privilegiada de todas. Ninguém tem desculpa para falar, ai, não dá. Dá sim. Dá sim. O apóstolo Paulo, ele enviava cartas na prisão. O apóstolo Paulo, meus irmãos, às vezes que ele foi preso, ele não fala, bom, eu estou preso, estou confinado, estou em lockdown, então, Senhor, bom, não posso fazer nada, né? Eu estou preso. Ele escrevia cartas e ele enviava cartas às igrejas. Ele evangelizava os guardas, os carcereiros, a guarda pretoriana que ficava ali montando guarda na cela onde ele ficava. Todos os guardas, porque mudava o turno, né? Quando trocava o turno, mudava o guarda, ou os guardas. Todos os guardas ouviram o evangelho porque Paulo pregava para eles. Então vejam, meus irmãos, a gente tem sim condições, e muitas. E Deus chamou a todos. Deus não chamou só pastor para pregar, saiba disso. A gente tem aprendido isso no livro de Atos. Quando começou a perseguição, em Atos capítulo 8, todos os crentes saíam e iam por toda parte anunciando a palavra. Então você tem sim meios, você conhece pessoas. Você conhece pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão com medo. E você, todo domingo, recebe o remédio para te dar esperança, para tirar o seu medo, para te dar alegria. E esse remédio é a palavra. E você guarda para você? Anuncie. Deus nos chamou para isso. Segunda lição. Qual que é o teor desta mensagem? Bom, fomos chamados, assim como João Batista, a pregarmos, a anunciarmos. O quê? Versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Irmãos, não existe mensagem mais urgente do que essa. Como eu falei, até o dia, se eu não me engano, 18 de março do ano passado, acho que foi esse o dia, o Brasil vivia a vida como se nada estivesse acontecendo. Como se estivesse tudo muito tranquilo, tudo muito bem. As pessoas se alegravam, as pessoas festejavam, as pessoas se divertiam, as pessoas compravam, as pessoas viajavam, as pessoas trabalhavam, as pessoas viviam suas vidas tranquilamente até 18 de março de 2020, aqui no Brasil. E até dezembro de 2019, no mundo inteiro, foi quando começou lá na China esse vírus chinês. Só que na verdade, meus irmãos, as coisas não estavam bem. As coisas não estavam bem. A gente podia estar sem máscara, podia circular, não tinha restrição alguma, mas as coisas no mundo não estavam bem. Por quê? Porque os homens estão perdidos, mergulhados nos seus pecados, mortos nos seus delitos e pecados, indo para o inferno. Fala-se muito em morte nesses dias. Os jornais noticiam tantos mortos, como se não morresse ninguém antes de 18 de março de 2020. Como se não houvesse mortos antes do Covid. Mas pessoas morrem todos os dias. Desde Abel, o primeiro que morreu, as pessoas morrem todos os dias. Fala-se muito, a Covid está matando. Mas a AIDS mata, a gripe mata, a pneumonia mata, acidentes matam, violência doméstica, que é uma coisa que cresceu muito nesse último ano, mata. Câncer mata.
Infarto mata. As pessoas morrem. E o que acontece depois que elas morrem? Muito simples. A Bíblia é muito direta e muito clara. Elas se encontram com Deus. Salomão, ele escreveu lá em Eclesiastes capítulo 12, que a gente vai se encontrar com o Criador. Quando uma pessoa morre, ela fecha os olhos e no segundo seguinte ela abre diante do Criador. E lá, se ela não teve uma vida com Deus, se ela não se arrependeu dos seus pecados e não creu no seu Filho, ela é enviada para o inferno. A Bíblia é clara, muito direta, muito clara. Por isso que a nossa pregação é exatamente a mesma de João Batista. Ele pregava arrependimento para a remissão de pecados. Não é uma mensagem agradável de ser ouvida, meus irmãos. Nós vivemos na época do politicamente correto. Não, você não pode falar certas coisas porque isso ofende a pessoa. Você não pode falar que ela é pecadora, porque isso ofende ela. Ela vai ficar ofendida, chateada, pode até te processar. Como alguns dizem, né, a geração do mimimi. Não, você não pode falar que ele é pecador. Você não pode disciplinar a criança. Você não pode tratar o pecado. Não existe pecado. Para você isso é pecado, mas para mim não é a verdade, ela foi relativizada. Para você, cristão, o aborto é assassinato, mas para mim não é, o corpo é meu, dizem as feministas. O corpo é meu, então eu tenho que tirar aquilo que me incomoda. E isso aqui que cresce no meu ventre me incomoda, vou tirar isso. Você fala que é assassinato, mas eu falo que é liberdade. Eu tenho liberdade. Meu corpo, minhas regras. É o que as feministas falam. Para você, cristão, é pecado o homossexualismo, mas para mim é amor. Então você está falando, você está pregando ódio. Pregando ódio contra o amor entre dois homens, o amor entre duas mulheres. Percebe o nosso mundo como é que está? Isso entrou nas igrejas, porque tem igreja que não fala de pecado. Tem igreja, meus irmãos, que a pregação, na verdade nem é pregação, é uma palestra de autoestima. Você é importante para Deus. Você está no centro do coração de Deus. Você tem valor. Está cheio de pregador aí na internet, eu não vou falar nome para não promover esses caras nojentos, falsos profetas, que fazem massagem no ego dos seus ouvintes. É aquilo que o apóstolo Paulo falou, que chegaria um tempo em que os homens teriam coceira nos ouvidos. O que é coceira no ouvido? Coceira no ouvido, meus irmãos, é falar aquilo que você quer ouvir. As pessoas não querem ouvir a verdade. Você é um pecador, arrependa-se. Mude de vida, converta-se. As pessoas não querem ouvir isso. Isso ofende, isso machuca, isso mexe com o bril. Não, você não tem culpa. A culpa é do sistema. A culpa é do seu pai, a culpa é da sua mãe, a culpa é que você não recebeu uma boa educação, a culpa é que você não teve bons recursos, a culpa é do governo. A culpa é sua, é minha, é nossa. Nós somos pecadores. E João Batista ele pregava exatamente isso. No versículo 4, nós lemos Lucas dizendo que estava se cumprindo a profecia de Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação do Senhor. João Batista, ele clamava no deserto, literalmente o deserto da Judéia.
um lugar perigoso, um lugar com animais perigosos. Mas João Batista não somente pregava no deserto da Judéia, mas ele pregava a corações que viviam no deserto, corações secos como o deserto, áridos como o deserto, pessoas mortas nos seus delitos e pecados, pessoas com sede, não de água física, mas da água da vida, pessoas sedentas da salvação. E ao nosso redor nós temos pessoas assim. Pessoas que estão com seus corações sedentos, secos, precisando de uma esperança, precisando de uma cura, não para uma doença física, para uma doença na alma. Por que você acha que pessoas se suicidam? Por que você acha que pessoas que têm uma vida tranquila, pessoas que têm tudo, pessoas que muitas vezes são muito ricas até, se suicidam? Ela tem tudo. Porque elas têm uma doença na alma. E essa doença se chama pecado. Elas precisam da cura da alma. E a cura é Jesus. Por isso que João Batista ele pregava justamente isso. Arrependimento, meus irmãos. Nós estamos no meio do deserto. Vejam, queridos irmãos, o deserto, como eu disse, é um lugar perigoso. É um lugar com cobras, com escorpiões, animais perigosos. Da mesma forma, meus irmãos, muita gente está com medo dos perigos, das doenças, do desemprego, da fome, da morte. E é esse ambiente que Deus nos colocou. Um lugar perigoso. Com pessoas amedrontadas, pessoas preocupadas. E veja que a voz que clama do deserto, ela clamava o seguinte: preparai o caminho do Senhor. Nos tempos antigos, meus irmãos, quando um rei, quando ele ia visitar uma cidade, o rei mandava na frente uma equipe para preparar o caminho. Então o que essa equipe fazia? Essa equipe ela fazia uma terraplanagem manual do caminho, da estrada, para o rei poder passar. Eu fico imaginando se o rei viesse até Itaboa, iam mandar asfaltar a estrada da Orça, com asfalto do bom. Eles acertavam, eles alinhavam, eles terraplanavam a estrada para o rei poder passar. E era isso que João estava fazendo. João, ele fez o seguinte, ele diz aqui o texto, né? Todo vale será aterrado. O que é um vale? O vale é um buraco. Quando tem um buraco na estrada, o que o serviço de trânsito faz? Ele tampa esse buraco, ele cobre esse buraco. Da mesma forma, meus irmãos, pessoas, elas têm um buraco nos seus corações, um vazio em seus corações. E as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados para que esse vazio seja preenchido com Cristo, com o Espírito Santo. Depois ele fala aqui, nivelados os montes e outeiros. O que são montes e outeiros numa estrada? São lombadas, costela de vaca, aquelas coisas que você passa com o carro vai balançando todo. Então eles tinham que terraplanar aquilo, alinhar aquilo para o chão, para a estrada ficar lisa. Então uma lombada, uma costela de vaca, ela está acima do piso, acima do solo. Um degrau acima do solo. Então tinha que nivelar aquilo. Da mesma forma, meus irmãos, muitas pessoas se acham acima das outras, melhores do que as outras. São soberbas, arrogantes. E a gente tem que pregar para essas pessoas para elas se arrependerem, para elas se humilharem. Depois ele fala que caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Ou seja, meus irmãos, as pessoas precisam se arrepender de tudo aquilo que é torto, tudo aquilo que é escabroso, de todo o pecado, para que assim, versículo 6, toda a carne veja a salvação de Deus.
Irmãos, ninguém é salvo sem arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. A pregação do Evangelho, ela traz dois imperativos: arrependimento e fé. Primeiro, a pessoa tem que abandonar a velha vida, abandonar o pecado, para depois ela ir para Jesus. Ninguém vai para Jesus carregando junto o pecado. Não. Ninguém crê em Jesus trazendo junto o lixo do pecado. Abandona o pecado, arrependimento e vida com Jesus, fé. É isso que todos pregaram e o que a igreja prega. Se você vê, por exemplo, vamos abrir 3 textos aqui. Jeremias 3,14. Jeremias 3,14. Olha o que o profeta Jeremias pregava. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Jeremias está chamando a igreja do Antigo Testamento, Israel, de filhos rebeldes. Ah, mas ofende. São rebeldes, desobedeceram ao Pai. Filhos rebeldes. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei 1 de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Ele chamou o povo para a conversão, ao arrependimento. O que os apóstolos pregavam? Atos 3,19. Atos 3,19. Palavras de Pedro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. De novo, profetas, arrependimento, apóstolos, arrependimento. E Jesus? Mateus capítulo 4. Mateus 4,17. Olha o que Jesus pregava. Jesus falava do amor. De aí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Profetas no Antigo Testamento, apóstolos no Novo, o próprio Jesus. Qual que é a mensagem que a gente vai pregar? Arrependimento. Deus está usando essa situação, essa crise, essa calamidade para falar para o povo: arrependam-se. Vocês podiam sair, vocês podiam se divertir, vocês podiam comprar, vocês podiam passear, vocês podiam visitar a família, vocês tinham liberdade e vocês estão pecando. Arrependam-se. Até para nós. Lembra o que Jeremias falou? Jeremias não falou para ímpio ali. Jeremias estava falando, Deus falando através de Jeremias, para crentes, para povo de Deus. Até para a igreja, meus irmãos. Vamos pegar a nossa igreja. Terça-feira, reunião de oração. Quarta-feira, reunião de oração de manhã, estudo bíblico à noite. Algumas sextas, cultos nas casas. Sábados, tarde feliz com crianças, encontro de jovens, culto à noite. Domingo, escola dominical, culto. E muitos vinham em um só. Ou nem vinham. E aí Deus falou assim: você não quer ir na igreja? Tá bom, eu vou tirar. Eu estou te dando oportunidade de terça a domingo. Você não quer? Tá bom, eu vou tirar. Você não quer? Para você não importa? Eu vou tirar. Você fica em casa de qualquer jeito mesmo, então eu tiro. O arrependimento, meus irmãos, é para nós também. Nós estamos em pecado.
Nós estamos pecando contra o Senhor. Então Deus está falando com a gente, se arrependam. Igreja, se arrependa. E a igreja, uma vez arrependida, tem que sair e falar, mundo, se arrependa. Pessoas estão morrendo, liberdade está sendo tirada, políticos e juízes estão tirando os nossos direitos e falando que é para o nosso bem. Arrependam-se. Por quê? É a terceira e última lição. Porque o tempo está próximo. A ira de Deus está próxima. Foi o que Jesus falou lá em Mateus 4, que nós lemos, versículo 17, né? O reino está próximo. Versículo 7, dizia ele, né? Lucas 3,7, dizia João, após as multidões que saíam para serem por ele batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que estava acontecendo? Muitas pessoas, né, multidões, desde o versículo 7 aqui, elas iam até João para serem batizadas. Dentre essas multidões, Mateus, ele vai nos dizer que haviam líderes espirituais, haviam fariseus. E o que João fala? Fala assim, mentirosos, hipócritas, raça de víboras. Por que ele chama eles de raça de víboras? Vamos entender um negócio aqui. João morava no deserto, então ele conhecia muito bem o deserto, conhecia os animais do deserto. E no deserto existem víboras. O que são víboras? São cobras pequenas que, paradas, elas se parecem muito com gravetos, com galhos. Então, se você estiver andando no deserto e vê lá um pauzinho, um gravetinho no chão parado, e aí você for lá e fala assim, vou pisar, vou quebrar esse graveto, pode ser uma cobra que está lá paradinha tomando sol. E você vai lá pisar pensando que é graveto, a cobra levanta a cabeça e te abocanha e pica. Então, as víboras no deserto, elas se disfarçavam de galhos, porque elas são muito parecidas. Da mesma forma, meus irmãos, João está falando aqui que existem muitas pessoas que se disfarçam de crentes, que vêm ao batismo, professam sua fé, são batizadas, tornam-se membros da igreja, frequentam a igreja, parecem inofensivos gravetos, mas na verdade são cobras venenosas. É como Jesus ensinou na parábola do trigo e do joio. O joio por fora, ele parece demais com o trigo, mas lá dentro não tem nada. O trigo, se você tira a casca, você tem o germe do trigo, né? A semente. O joio é só casca, é só aparência. O que João está ensinando aqui, meus irmãos? Que batismo não salva. Não pense você, eu sou membro de igreja, fui batizado na infância, sou filho de crente, minha família está na igreja, fiz a profissão de fé, está tudo muito bem, eu vou para o céu. Você pode estar indo para o inferno. O inferno, queridos irmãos, está cheio de membro de igreja. Gente que passou a vida na igreja, foi batizado, professou a fé, mas não se arrependeu. E João fala assim, produzam frutos dignos de arrependimento. Eles não demonstravam com suas vidas, com suas atitudes, com suas palavras, mudança de vida, arrependimento. E tem gente assim na igreja, meus irmãos. Tem gente que domingo, bonitinho, parece um graveto, parece trigo, mas a sua vida, os seus relacionamentos, as suas conversas, suas atitudes, seus pensamentos, são ímpios, são pecaminosos, não produzem frutos de arrependimento. Eu já falei aqui, uma outra ocasião, que eu não sou muito bom em reconhecer árvore, ao contrário da Ana. A Ana vê uma árvore de longe, ela já fala, é uma goiabeira, é uma mangueira,
é uma laranjeira. Eu só consigo reconhecer uma árvore frutífera se eu ver o fruto. Então, se eu chegar e ver um pé de goiaba com goiaba, eu falei, bom, isso aqui é uma goiabeira. Irmãos, não adianta nada um crente falar para os seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, vizinhos, parentes, eu sou cristão. Se você não der fruto. Tá, e daí? Do que adianta um pé de goiaba sem goiaba? Para que ele serve? Se o mais importante é a goiaba. De que adianta você ter na sua casa um pé de fruta se ele não dá fruta? O que você faz com um pé desse? Lá em casa eu falei, na casa pastoral, a Ana plantou um pé de maracujá, ela estava a ponto de cortar esse pé porque ele não dava maracujá. Graças a Deus agora está dando. Teve até o primeiro suco essa semana. E é exatamente isso que acontece, versículo 9. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Alguns dos irmãos aqui trabalham com corte de madeira. E hoje em dia existem máquinas modernas, motosserras potentes, capazes de cortar um eucalipto ou um pinheiro em poucos minutos. Mas naquela época não. Naquela época a árvore era derrubada no machado, na força bruta, no machado. E João Batista fala aqui que o machado já está na raiz, quer dizer, vai arrancar com raiz e tudo. Ou seja, já está pronto. O lenhador ele já está pronto para cortar. É iminente o corte. O machado já foi fincado na raiz e ele vai cortar. Que árvore que ele vai cortar? A árvore que não produz bom fruto. Ela é cortada e ela é queimada. Ela não serve para nada, nem para madeira. Ela é lançada no fogo. Assim são aqueles que não se arrependem, que não produzem frutos de arrependimento. Assim são aqueles, meus irmãos, eles serão queimados. Talvez você possa falar, mas João Batista pregou isso há 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Irmãos, a volta de Cristo está cada vez mais próxima. E da mesma forma como nem toda árvore é cortada no mesmo dia, não é. Algumas árvores são cortadas num dia, outras no outro dia. Nem todo mundo vai se encontrar com Deus no mesmo dia. Você sabe quanto tempo de vida você tem? 50 anos? 40, 30, 10, 1 ano? Será que você vai chegar vivo até o final desse dia? Pastor, para de ser fatalista. Não, estou sendo realista. Você sabe quanto tempo você tem mais de vida? Não, a gente não sabe. Por isso que o arrependimento ele é urgente, porque a gente pode se encontrar com Deus a qualquer momento. E aqueles que não se arrependeram ainda e não creram no Evangelho, não creram em Jesus, precisam se arrepender urgente. E é isso que a gente tem que falar para as pessoas, porque as pessoas estão com medo de morrer. Só que elas não têm que ter medo da morte física, e sim da morte espiritual, da morte eterna, do inferno, do fogo. Por isso que essa tal pandemia é a grande oportunidade que Deus está dando à igreja para falar, gente, pior que coronavírus, pior do que ficar desempregado, pior do que qualquer outra situação, é você ir para o inferno e passar a eternidade lá. Não tem sofrimento nessa vida que se compare ao sofrimento do inferno. Não existe. E só existe um jeito de não ir para o inferno. É se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus, que sofreu o inferno na cruz no nosso lugar. Sim, porque as dores que Jesus sofreu naquela cruz, as dores espirituais que ele sofreu naquela cruz, são as dores que a gente ia sofrer no inferno.
a ira de Deus, o cálice da ira de Deus. Então, meus irmãos, eu vou finalizar dizendo que esse clamor de Deus, ele é para todo tipo de gente. Do versículo 10 até o versículo 14, eu não vou ler aqui, mas depois você pode ler na sua casa. Pessoas diferentes procuraram João e falaram: o que a gente vai ter que fazer? Religiosos, hipócritas, publicanos, funcionários públicos, corruptos, soldados violentos, soldados romanos violentos. João Batista pregou para esse tipo de gente também. João Batista pregou para autoridades políticas, pregou para Herodes, que levava uma vida de adultério. E, meus irmãos, a igreja tem que pregar para todo mundo. A palavra, meus irmãos, é para membro de igreja que não se arrependeu, é para pessoas comuns e é para autoridades. A gente tem que fazer, meus irmãos, o evangelho chegar aos ouvidos, aos corações das autoridades, para que elas se arrependam. A gente tem que orar, meus irmãos, e anunciar o evangelho a políticos, a juízes, a pessoas que estão tirando a nossa liberdade. Como eu falei, meus irmãos, nós temos visto no nosso país prefeitos e governadores desviando bilhões da saúde pública. E aí eles vêm a público mexendo com o emocional e colocando a culpa na própria população, falando: não temos leitos. Verdade, mas quando teve? Irmãos, desde que eu estou no ministério, eu visito hospitais. E eu vi muita gente durante todos esses anos nos corredores. A minha sogra ficou dias, semanas no corredor. Isso lá em 2017, porque não tinha leito. Acha que isso é novo? É novidade? Não, meus irmãos. Autoridades precisam se arrepender dos seus pecados. Devemos orar, meus irmãos, e se Deus nos der oportunidades, falarmos para prefeitos, secretários, juízes, presidente, governadores, ministros: arrependam-se. Vocês estão maltratando a população, vocês estão roubando dinheiro público, vocês estão deixando pessoas ficarem doentes nas suas casas. Existe tratamento precoce e vocês estão negando isso para o povo. E eles mesmos fazem uso desse tratamento. O arrependimento, meus irmãos, é para membro de igreja, é para pessoa comum, é para autoridade, é para todo homem, toda mulher. E essa é a hora de a gente não ter medo e falar para as pessoas: Deus está clamando, Deus está gritando, olhe para Ele, solte, abandone os seus pecados e coloque o seu coração na fé em Jesus, tenha fé em Jesus Cristo, porque você pode morrer hoje, e pode, de qualquer motivo, de qualquer razão. E se você morrer sem arrependimento, você é como a árvore que é cortada e queimada. Você vai para o inferno. Que Deus nos dê coragem, meus irmãos. Que Deus nos dê ousadia. Que Deus nos dê sabedoria. Para que nós, como igreja e como indivíduos, possamos ser essa voz profética. Falar para quem a gente se encontrar. Falar: você está com medo? Você está preocupado? Ou tem gente que não está nem aí. Fechou. Não é problema. Estou em casa mesmo. Não me preocupo. Fala assim: olha, Jesus está voltando. E pode ser que Ele volte para você hoje. Para que assim, meus irmãos, possamos ver vidas transformadas. Para que assim a gente possa ver o nosso bairro, pessoas do nosso bairro transformadas. Pessoas do nosso país transformadas.
para que assim Deus seja glorificado através da nossa igreja, através das nossas vidas. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.